Graça e paz, amado e amada de Deus. Estamos aqui para mais um momento de reflexão, para um devocional a respeito da palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual, o verdadeiro pão que desceu do céu. Jesus é o pão da vida. Jesus é a palavra, é o verbo de Deus que se fez carne. Portanto, a palavra de Deus, amado, é o próprio Deus. Ele nos deixou a sua palavra escrita, inspirada pelo Espírito Santo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, agindo numa obra redentora, numa obra reconciliadora, para atrair a humanidade de volta para Ele. A humanidade que se separou de Deus por conta do pecado e agora está sendo chamada, convidada a se reconciliar com o Pai. O ofendido vindo buscar a reconciliação com os ofensores. É muito amor, amados. João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto vai continuar nos versículos 17 e 18, dizendo: aquele que crê no unigênito de Deus, no unigênito do Pai, já tem a vida eterna. Mas aquele que não crê já está condenado. Então veja que Deus nos ofereceu gratuitamente um caminho de volta a Ele, um caminho de volta ao seu reino, a vida eterna, a salvação, que está em Cristo Jesus. Ele, o único que se fez humano, então ele foi 100% humano, embora fosse também 100% Deus, ele foi o único que venceu o mundo, o pecado e a morte, até porque a morte não poderia reter o autor da vida. Ele vencendo o pecado e o mundo, ele venceu por nós, amados. E aí então ele ressuscita, derrotando a morte, para nos dar vida. E como ao ser humano é impossível ter uma vida de santidade, uma vida sem pecado, a Bíblia garante que nenhum ser humano viveu sem pecado. E bastou um pecado para que Adão e Eva, os primeiros seres humanos, fossem expulsos do paraíso, do jardim do Éden. Então não há escapatória para o ser humano, não há salvação. Por isso, o próprio Deus providenciou este caminho de salvação. Amados, eu quero compartilhar com vocês hoje o texto que está lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 26, e o nome que eu estou dando hoje para nossa reflexão é a segurança de quem crê em Jesus Cristo. A segurança de quem crê em Jesus Cristo. Amados, o texto diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja, quando Jesus estava para se entregar à cruz, ele disse aos apóstolos que não ficassem tristes, porque convinha que ele voltasse para o Pai, senão ele não poderia enviar o Espírito Santo. Então Jesus cumpriu a sua missão aqui, revelou o Pai, nos deu um entendimento mais profundo dos seus mandamentos, do seu amor, da sua misericórdia, venceu o pecado e a morte por nós e morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Então aquele foi o pagamento que Jesus fez ao Pai por mim e por você. E de modo que quando o diabo, o acusador, esse é o significado da palavra, quando o acusador vai diante de Deus e diz: fulano, ciclano pecou, está condenado, ele é meu. Jesus Cristo, à direita de Deus, diz: Pai, eu morri por ele, e ele me aceitou como Senhor e Salvador da vida dele.
os pecados dele estão pagos por mim. E aí então o acusador sai envergonhado da presença de Deus. Por quê? Porque pela fé em Jesus Cristo os nossos pecados foram perdoados. Estamos então justificados, ou melhor, Deus realizou uma obra em que justos ficamos diante de Deus, graças à obra de Jesus Cristo. E aqui o próprio Espírito que Deus enviou então para nós e que está hoje na terra e está na igreja e está dentro de cada cristão que crê de verdade em Jesus Cristo. E amado, entenda que crer em Jesus Cristo significa obedecer Jesus Cristo. Significa obedecer a palavra de Deus. Eu não posso dizer que confio, que creio, que tenho fé em alguém, se eu não faço aquilo que aquele alguém pede, se eu não sigo o caminho que aquele alguém mostrou. Isso é o que Jesus dizia a respeito dos fariseus e escribas hipócritas daquele tempo. Jesus dizia: este povo está me honrando com os lábios, mas o coração está distante de mim. Esses, quando chegar aquele dia, vão bater a porta, e eu vou dizer claramente a eles: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. A iniquidade é o pecado, é tudo que é contrário à palavra de Deus. Amado, então Jesus está nos chamando agora para a obediência. Está nos chamando, mas não é por uma motivação de medo, sabe? Ou simplesmente porque eu quero estar no reino de Deus. Porque quando a gente pergunta para todo mundo: você quer ir para o céu ou para o inferno? Eu duvido alguém que vai dizer que quer ir para o inferno. Mas se quiser, também, paciência, né? Mas eu não conheço ninguém em sã consciência que queira. Mas não querem seguir Jesus. Querem estar nos céus, mas não querem se santificar. Querem estar no céu, mas não querem obedecer. Não há temor no coração. Querem ir para o céu, mas não amam o seu próximo como amam a si mesmo. E nem amam a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e de todo o entendimento. Porque sequer busca conhecer a sua palavra. Não tem interesse em conhecer a Deus. Ocupa o tempo com videogame, com filmes, com séries, com passeios, com bebedices, com tudo. Pense em qualquer tipo de entretenimento, redes sociais, etc. Não veem o tempo passar. Amam essas coisas. Amam as coisas do mundo, mas não amam a Deus. Portanto, honram só com os lábios, o coração está distante. E aí Jesus então disse claramente que nunca os conheceu. Apartai-vos de mim, eles ficarão do lado de fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, fiz milagres, preguei o evangelho e etc e tal. E mesmo assim Jesus vai dizer: nunca te conheci de verdade. Você nunca abriu a porta para mim. Você nunca me deixou reinar na tua vida e no teu coração. Você nunca seguiu a minha vontade como ela é feita pelos anjos nos céus. Você não perdoou o próximo como eu queria te perdoar. Você não buscou o poder para resistir às tentações e se entregou ao pecado. Ou porque você não quis me conhecer, ou conhecer os meus mandamentos, ou não quis obedecer, você andou à margem da minha vontade. Nunca vos conheci. Amados, isso vai ser algo terrível para se ouvir. Mas muitas pessoas vão passar por isso. Porque não levam a sério as coisas de Deus. E ainda não entenderam
o que é amar a Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e de todo entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Jesus, ele fez um resumo dos 10 mandamentos. Algumas vezes eu já disse aqui, quer conhecer os 10 mandamentos de Deus, não das igrejas, das religiões, mas os 10 mandamentos de Deus, leia Êxodo, capítulo 20, versículos de 3 a 17. Eu já falei isso aqui muitas vezes. Eu acredito que algumas pessoas aqui nunca se deram o trabalho de abrir a Bíblia e ler. E se ler, mentiram para si mesmos, para simplesmente ignorar aquilo que leram. Então, amados, o que Deus fez naqueles 10 mandamentos? Ele deu os 4 primeiros para explicar o que é amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, e os últimos 6, que é o amar ao próximo como a si mesmo. Ele é uma base, né? Uma base da ética de Deus, a ética moral de Deus, né? Então, se nós cumprirmos os mandamentos de Deus, nós estaremos amando o nosso próximo, estaremos amando o Senhor Deus. Então, continuando aqui, amados, verso 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Quem sonda coração e mente, prova pensamentos? É Deus, que colocou o Espírito em nós, que é a sua lâmpada, que ilumina todo o nosso interior. Por isso que Deus sonda as nossas intenções, amados, as nossas motivações. A única motivação que nós devemos ter para buscar Jesus Cristo como Senhor e Salvador é amor. A única motivação para querermos estar no céu e não no inferno é amor a Deus. É pela vontade de estarmos com Ele, na presença dEle. Nunca medo do inferno. Nunca para fugir daquilo que a gente não deseja, mas por amor ao nosso Pai. E Ele é nosso Pai através da fé em Jesus Cristo. Ele é o Criador e Ele é o Deus de todo mundo. Mas Ele é o Pai daqueles que aceitam Jesus como seu único e exclusivo Senhor e Salvador. Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus que fez uma obra completa. Abriu um caminho direto para estarmos diariamente na presença dEle, conversando, falando, ouvindo, lendo, aprendendo, se edificando e estando em santificação constante até o dia em que Ele nos chamar para estar com Ele. Continuando aqui, amados. Vou continuar o verso 27, porque eu não terminei. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Veja que até a intercessão do Espírito Santo, e veja que ele começou da mesma maneira, também o Espírito intercede por nós. Por quê? Porque nós temos também um intercessor junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Então, Jesus, ao lado de Deus, e o Espírito Santo aqui conosco, são os nossos intercessores, ou seja, o próprio Deus intercedendo por nós. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Deus nos conheceu antes mesmo da fundação do mundo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus, antes que nós nos tornássemos uma substância informe, Ele já tinha todos os nossos dias escritos no seu livro. Deus está, amados, numa dimensão onde não há passado, presente e futuro. É de eternidade a eternidade. Ele nos enxerga num contexto de início, meio e fim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É tremendo a gente imaginar que a grandeza de Deus, o poder de Deus, que criou todas as coisas, né? Céus, terra e tudo que neles existe, tudo que é natural, tudo que nós fizemos ou fazemos hoje, construímos e inventamos, vem de algo, de uma matéria que foi criada do nada.
Nós transformamos aquilo que Deus já deixou aí para nós e nos deu inteligência para fazer isso. Mas nós precisamos considerar que Deus é muito maior do que tudo isso. A sabedoria de Deus, o pensamento, os caminhos dele são muito mais altos do que os nossos. A nossa sabedoria, a nossa inteligência é loucura diante de Deus. Amados, continuando aqui, pois aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amados, em outros textos nós vamos ver que Jesus é o primogênito dentre os mortos, porque ele foi o primeiro a ressuscitar eternamente. Deus ressuscitou Lázaro, mas ele voltou a morrer. Eliseu ressuscitou também o filho da viúva, mas ele voltou a morrer. Elias, né? Então a gente vai ver que há situações, Pedro ressuscitou pelo poder do Espírito Santo, também uma mulher, esqueci o nome dela, está em Atos dos Apóstolos, mas ela voltou a morrer. Então, amados, a gente vê que Jesus foi o primeiro, né? Foi o primogênito dentre os mortos. E aí a gente precisa... Dorcas era o nome da mulher. Estava tentando lembrar aqui, acabei de olhar em Atos. Dorcas. Mas todos morreram. Mas Jesus foi o primogênito, né? E Jesus nos predestinou de antemão para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. Então Jesus é o próprio Deus encarnado que virou o modelo para que nós pudéssemos segui-lo. Ele é o modelo de homem perfeito, de ser humano perfeito, porque ele é a imagem do próprio Deus. Quem vê a mim, vê ao Pai, é o que ele dizia. Né? Continuando aqui, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Veja, amados, que o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de cristãos, né, que estavam lá em Roma, portanto a nós também, né? Toda essa palavra foi escrita para os gentios, ou seja, os não-judeus. E aí então ele está falando no passado. Veja, Deus predestinou, e se ele predestinou para ser a imagem de Jesus Cristo, veja, ele não me predestinou para o reino de Deus, para estar no céu. Ele me predestinou para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Estar no céu é uma consequência disso. Mas a predestinação foi para estarmos como um povo, como um filho dele, como um representante dele aqui na terra. Né? A fim de que Jesus e nós também sejamos ressuscitados dentre os mortos. E aqueles que ele predestinou, ele chamou. Então todos nós fomos chamados em algum momento. Veja que a palavra de Deus, ela é falada para muitas pessoas, a gente anuncia para muita gente. Mas aquele a quem o Espírito Santo chamar, esse será tocado. E esse que for tocado, esse que foi chamado, ele também justificará. Justificará pela fé em Cristo. Justo ficará pela obra redentora de Cristo na cruz. Jesus se entregou para ser morto, para entregar ali na cruz o seu sangue, para pagamento dos nossos pecados, daqueles que foram predestinados, chamados e agora então justificados pela fé. E aos que foram justificados, foram também glorificados. Jesus Cristo, quando foi ressuscitado dentre os mortos, ele ressuscitou num corpo glorificado. Muito embora fosse um corpo em que as pessoas pudessem tocar, né? Tomé tocou ali na ferida de Jesus, nas chagas, né? Na ferida do lado. E Jesus comeu com eles, tocaram em Jesus e falaram, veja, que um fantasma não tem osso e carne como vocês veem que eu tenho.
mas ao mesmo tempo atravessou as paredes e esteve ali num cenáculo que estava trancado por dentro. E depois subiu aos céus. Então, é um corpo que não tem limites. E nós seremos glorificados também num corpo, ou quando Jesus voltar, se estivermos vivos, seremos arrebatados, ou se já estivermos descansando, né, dormindo, seremos ressuscitados. Que lindo! E Deus já está vendo isso. Foi glorificado. Veja que no nosso olhar humano, nós ainda estamos num tempo em que isso não aconteceu. Eu ainda não fui glorificado, mas Deus já me vê na eternidade. Ele já me vê glorificado. Por quê? Porque ele está numa dimensão diferente da minha. Verso 31. Que diremos então à vista destas coisas? Amados, agora começam 4 perguntas muito interessantes para a nossa reflexão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é do verso 31. Se Deus é por nós, amados, por nós que cremos em Jesus Cristo, quem será contra nós? Amados, aqui o sentido não é que as pessoas não estarão contra nós. A questão é que as pessoas estarão contra nós, mas estarão também contra o nosso Pai, contra Deus, que é todo-poderoso. Jesus dizia, Jesus alertava, não temam o homem que só pode matar o corpo. Temam antes aquele que pode matar o corpo e lançá-lo no inferno. A esses vocês devem temer. Ou seja, Deus tem um poder muito superior. Se Deus tirar o seu espírito, tirar o meu espírito, que ele deu, entendendo que espírito, né, no grego em que o Novo Testamento foi escrito, é pneuma, que significa espírito, significa vento, significa sopro. Deus soprou em nós a vida. É o espírito que ele nos deu. Se Deus tirar esse espírito, a gente morre na hora, a gente expira. A nossa alma é o que a nossa mente faz. A alma, no Novo Testamento, em grego, é a psique. Né? Então, a psique é o que o nosso cérebro faz. É as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas decisões, tudo que somos, os nossos pensamentos, tudo isso tem a ver com a alma. A alma é o que nós pensamos, fazemos, decidimos e assim por diante. E a carne, que depois que morremos, volta ao pó. Da terra viemos, à terra voltaremos, né? Então ninguém, amados, pode ser contra aqueles a quem Deus é a favor. Então essa é uma das confianças, ou a segurança que nós, que cremos em Jesus Cristo, devemos ter. Verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos daria graciosamente com ele todas as coisas? Mas se Deus entregou o seu próprio filho por amor de nós, acha que ele também não vai nos dar todas as outras coisas? Toda a segurança? Aqui a palavra de Deus diz que nós somos herdeiros de Deus. Veja que nesse mesmo capítulo 8 que nós estamos lendo, no verso 16 diz: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém, aleluia, glória a Deus, amados. Então, continuando aqui, né? Verso 33, olha a segunda pergunta. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Amados, quem pode ir ao Supremo Juiz e nos acusar, sendo que é o próprio Supremo Juiz que nos tornou justos, não por nossas obras, mas por causa da obra
do seu Filho. Amados, então ninguém tem poder. Por isso que eu falei sobre o diabo. O diabo é acusador, né? Então quem vai tentar acusar os eleitos de Deus, não tem jeito. É o próprio Deus quem justificou. Ele vai apelar para quem? Não tem ninguém acima do justo juiz. É Deus. Ele é o justo juiz. E nos deu de graça, por graça, a salvação. Através da obra de Cristo. Veja, o nosso pecado não ficou impune. Um juiz injusto não pune o erro. Mas Deus é um justo juiz e puniu o erro. Só que em vez de punir o erro em mim e em você, puniu o nosso erro em Jesus Cristo. Para que, por amor, para que nós pudéssemos estar na presença dele. Por quê? Porque com pecado nós estamos separados da glória de Deus. Não podemos entrar no reino dos céus. Continuando aqui. Verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Mas vamos ficar na pergunta anterior, né? Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amados, aqui vale a pena a gente olhar aqui dois textos. Um está em primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 1. Diz: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. No verso 2 diz: E ele é a propiciação, ou seja, ele tornou propício a nós. Então, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Ou seja, a obra redentora de Jesus Cristo, ela é potencialmente para o mundo todo, mas ela é realmente para aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Ela está à disposição de todos, mas ela só vai agir para a propiciação, para a salvação, para a remissão dos pecados daqueles que fizerem de Jesus Cristo o seu Senhor e Salvador. E 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6 diz assim: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Veja, há um só Deus e um só intercessor, mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por muitos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Mas então a palavra de Deus, ela não deixa dúvida de que a obra é toda de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Continuando aqui, amados, quem nos separará do amor de Cristo? Olha outra pergunta. Quem pode nos separar do amor de Jesus Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Amados, veja que o texto fala de coisas que são terríveis para nós vivermos aqui neste mundo, que jaz no maligno. Deus não criou o mal. O mal é a ausência de Deus. O mundo rejeitou a Deus. E por isso o mal hoje reina através do seu inimigo. Satanás está aqui na terra tentando acabar com a criação de Deus. E está conseguindo, em parte. Deus está permitindo. Por quê? Porque Deus está salvando para o seu reino aqueles cujo coração estiver voltado para Ele. E é uma obra, amados, de cooperação. É uma obra de cooperação. Deus nos dá a graça
mas ao mesmo tempo nós precisamos estar com o nosso coração disposto para recebê-lo. Nós devemos amá-lo. Essa é uma relação de amor. Deus nos amou, nós devemos amar a Deus e nós devemos amar uns aos outros. Continuando, verso 36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Amados, nós somos mais do que vencedores diante de todas essas dificuldades deste mundo passageiro, o que são 80, 90, 100 anos para um ser humano, comparado com a eternidade. Não é nada. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, a nossa segurança está na fé em Jesus Cristo. Nele nós somos mais que vencedores. Nele ninguém poderá nos acusar. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus em Cristo. E a única coisa que nós precisamos é aceitar essa graça, esse amor, essa bondade, essa obra redentora, é abandonar o pecado, é buscar o Senhor de todo o coração, e Ele se deixará achar por nós. Que Deus te abençoe, meu amado e minha amada, uma semana de bênçãos, meditando na palavra do Senhor e praticando a palavra. Não seja apenas um ouvinte, mas um sábio praticante. Seja como aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e vieram os ventos, as chuvas, as águas, bateram com força contra ela, mas ela não desmoronou, porque estava firmada na rocha, que é Cristo Jesus. Fiquem com Deus, Deus abençoe.